A apresentação consistirá essencialmente em apresentar os resultados de um estudo iniciado em 2013 e que começou com a minha tese de mestrado aqui na Faculdade de Letras do Porto. O estudo procurou ser um ponto de partida para a produção de dados empíricos até hoje desconhecidos sobre a exibição comercial de cinema em Portugal e o seu objetivo é obter um retrato o mais completo e abrangente possível sobre os agentes culturais que compõem este setor. Trata-se de um estudo exploratório, não exaustivo, que procura compreender o papel e a importância do circuito não comercial de cinema no contexto global da exibição. Este é um estudo que, como a professora Helena Santos disse, que é uma parceria entre a Faculdade de Economia do Porto e o Instituto de Cinema e Audiovisual. A minha apresentação consistirá essencialmente em apresentar os resultados deste estudo. Como tal, procurarei focar-me em 4 questões essenciais sobre estes agentes: quem são, onde se localizam, o que fazem e como fazem. Vou deixar aqui muito brevemente a questão da metodologia. Ela teve por base uma pesquisa através da internet de palavras-chave para os 308 municípios de Portugal, que deu origem a uma base de dados com mais de 550 entidades. Posteriormente foi feita uma análise nominal de cada uma destas entidades para percebermos a importância e o papel de cada uma neste circuito. Com este processo obtivemos uma amostra final de 266 entidades. Posteriormente foi aplicado um inquérito por questionário e neste inquérito foi realmente muito importante aqui o apoio do ICA, porque o processo foi muito complexo e moroso e foi necessário aqui o acolhimento, termos alguns estágios que foram acolhidos pelo ICA e que permitiram aqui o acompanhamento da aplicação do inquérito. Foram consideradas válidas 75 respostas. Apesar do número não ser muito expressivo, consideramos que estes resultados apresentam pistas importantes sobre as principais questões e características que informam este circuito alternativo de cinema. Então, começando por quem são estas entidades. Identificamos essencialmente estruturas associativas com 2 tipos de atividades de exibição. Por um lado, uma exibição contínua de cinema ao longo do ano, incluindo cineclubes, e do outro lado, entidades que realizam de forma regular, geralmente uma vez por ano, grandes festivais competitivos ou pequenas mostras e ciclos de cinema. Estas entidades são, sobretudo, relativamente recentes. Trata-se, como veremos mais adiante, de um circuito que funciona de forma muito precária e com poucos apoios, tendo a sua atividade um caráter muitas vezes efêmero e volátil. Daí grande parte desta amostra ser relativamente recente. À parte destas estruturas, temos um conjunto de estruturas mais antigas, nomeadamente cineclubes já consolidados, com uma atividade sólida e visível nas comunidades onde atuam e que contam, na sua maioria, com o apoio do ICA, e festivais e mostras com uma grande história no panorama do cinema em Portugal. Vejamos agora quem são estas estruturas em termos das pessoas que nelas trabalham. São relativamente pequenas, contam em média com cerca de 4 pessoas, e, portanto, as atividades concentram-se num núcleo duro de 2 a 3 pessoas que acabam por fazer de tudo um pouco. Em termos sociodemográficos, trata-se de uma população maioritariamente masculina, relativamente jovem e muito qualificada. No entanto, são poucos aqueles que têm formação superior ou profissional em cinema. Com efeito, mais de metade destas entidades não tem uma única pessoa com formação especializada na área. E agora, relativamente a onde estão estas entidades, gostaríamos de enfatizar os seguintes resultados. A exibição aqui, estas 266 entidades, caracterizamos, abrangem quase 1/3 dos 308 concelhos e 59% da população, o que significa que estão localizadas em cidades com elevada e média densidade populacional. Destes 59% da população, 9% não tem qualquer oferta de cinema comercial no concelho. Exclui assim 31% da população e 26% continua sem qualquer acesso a cinema comercial e não comercial. Mais de metade das organizações estão localizadas nas áreas urbanas de Lisboa e Porto e 40% destas entidades concentram-se nas 2 cidades, tendência que aqui é contrária à exibição comercial de cinema, que tende a concentrar-se nos concelhos vizinhos destas 2 cidades, em parte como resultado da expansão dos multiplex e dos cinemas nos centros comerciais. Fora de Lisboa e Porto, temos 21% das entidades localizadas em municípios que são capitais de distrito e verifica-se também neste setor uma forte litoralização dos agentes culturais, tal como acontece na exibição comercial de cinema.
Mostro agora um mapa que mostra a distribuição territorial das entidades que nós registramos relativamente à exibição contínua, e que lá está, mostra a concentração nestes dois polos. Relativamente aos eventos, também vemos aqui esta concentração em Lisboa e Porto, embora seja mais clara a predominância da região de Lisboa face à região do Porto. E agora, o que fazem estas entidades? Sabemos que se tratam de exibidores de cinema, mas que tipo de programação é que elas desenvolvem e que outras atividades é que realizam? Para responder a estas questões, gostaria de enfatizar 3 características essenciais deste circuito. Por um lado, uma programação, focam sobretudo numa programação alternativa de cinema. O inquérito colocava uma questão aberta sobre como é que identificaria o tipo de cinema, o tipo de programação de cinema que a entidade desenvolve. A análise de conteúdo das respostas permitiu chegarmos a estas principais expressões: cinema de autor, independente, alternativo, uma preocupação em distanciarem-se face à programação do circuito comercial e também aqui um maior foco no cinema contemporâneo, em antestreias, em mostrar novos realizadores. As sessões são também muitas vezes organizadas em ciclos temáticos, por um tema, ou realizador, ou cinematografia. Em relação à geografia dos filmes, estas entidades tentam exibir filmes de todo o mundo, mas há ainda 7% que destacam o cinema europeu e 11% que mencionam os filmes portugueses. Mostrando agora as entidades a quem estas estruturas contactaram para a aquisição da exibição dos filmes. A esmagadora maioria contactou autores, produtores e realizadores. Na minha ótica, este facto lança 2 pistas. Uma clara aposta deste setor, lá está, numa programação não comercial, mais alternativa, e que dê maior visibilidade a um conjunto de autores e realizadores que não têm espaço no circuito normal de cinema. Por outro lado, há por parte dos realizadores um interesse em verem muitas vezes os seus filmes exibidos no circuito alternativo de cinema. Por exemplo, muitas vezes os realizadores veem a sua integração no circuito comercial como pouco vantajosa ao terem de lidar com produtos que são mais apelativos, mais de entretenimento, e também ao verem os seus filmes muitas vezes relegados para poucas sessões ou em horários por vezes pouco convenientes. E desta forma, alguns destes filmes com pouco sucesso no circuito comercial acabam por ganhar aqui uma segunda vida no circuito alternativo de cinema. Como segunda pista, que não deixa de poder coexistir com a anterior, é este contacto mais direto ser também um reflexo das dificuldades em aceder ao mercado de distribuição, seja por desconhecimento de como é que o podem fazer e também do catálogo das distribuidoras, seja por razões financeiras que impossibilitam a aquisição dos filmes. O segundo principal meio utilizado para a aquisição dos direitos de exibição dos filmes foram as distribuidoras nacionais e depois então entidades públicas, embaixadas e consulados e 28% a contactar distribuidoras internacionais. Relativamente às distribuidoras principais a quem adquiriram os filmes, destacam-se 3, a Leopardo Filmes, a Alambique e Amigas, que, como podem ver aqui pelas expressões que foram retiradas do site destas entidades, dá para ver que se focam essencialmente numa programação alternativa, nomeadamente a Leopardo a destacar-se como a principal distribuidora de cinema independente, a Midas a indicar que cobre todas as áreas mais criativas do cinema contemporâneo. Uma segunda característica que gostaria de destacar naquilo que elas fazem é a formação de públicos. Esta assume alguma importância, tendo sido mencionada por um quarto das entidades quanto à forma como descreviam a sua programação. Essa missão passa, por exemplo, por uma apresentação e contextualização das sessões de cinema, com uma conversa com realizadores, ou pela exibição de filmes incontornáveis da história do cinema, ou ainda pela realização de atividades complementares, como conferências, seminários, colóquios ou workshops, oficinas para público infanto-juvenil e adulto. Importa também aqui destacar o envolvimento de algumas destas estruturas no Plano Nacional de Cinema. Por outro lado, estas estruturas também pretendem promover o acesso ao cinema e trazer públicos para os filmes. Por isso, a maioria das sessões são das entidades que fazem sessões gratuitas e aquelas que cobram um preço relativamente reduzido, entre 3 euros a 4 euros. No entanto, para quase um quarto destas estruturas, as dificuldades de angariação e captação de públicos são uma das principais dificuldades à atividade, em particular nas capitais de distrito localizadas no interior do país, que se defronta com uma população cada vez menor e mais envelhecida. É por essa razão que muitas destas estruturas, por vezes,
desenvolvem estratégias e práticas de exibição diversificadas, tais como exibirem sessões fora do espaço habitual formal de cinema, muitas vezes em espaços improvisados e informais, sem as condições técnicas mínimas e ou desejáveis para uma clássica exibição de cinema, mas que preferem ainda assim realizá-las porque valorizam fazer chegar o cinema às escolas ou a locais e populações com menores capacidade de deslocação ou que nem têm o hábito de ir ao cinema. E por vezes é nestas sessões que até acabam por ter, por vezes, a sala mais cheia. 21% destas entidades define a programação como uma atividade dependente de outras que desenvolvem. Podemos estar assim perante entidades em que o cinema está de facto em segundo plano e serve de suporte à atividade principal, mas podemos também falar de entidades que fazem um pouco de tudo e que apresentam um certo grau de diversidade e polivalência. Esta polivalência constitui um forte indício do amadorismo e informalidade predominantes neste setor, da precariedade das condições em que se realiza esta atividade e também do desconhecimento das especificidades técnicas que uma exibição de cinema exige. E chegamos assim à última questão: como funcionam estas entidades? Começo por identificar as principais despesas relacionadas com a atividade de cinema. As mais mencionadas são os custos com a programação e exibição de cinema, seguida da comunicação e divulgação das atividades, seguem-se as despesas com o aluguer e aquisição de equipamentos e, por fim, com os espaços de exibição de cinema. Em relação à forma de atuação e funcionamento destes agentes, uma análise global das respostas ao inquérito permitiu-nos identificar 4 traços essenciais que caracterizam estes agentes culturais. A primeira característica é a informalidade. Muitas destas entidades são recentes e algumas delas trabalham de forma informal, isto é, não estão juridicamente constituídas, já que muitas vezes começam por desenvolver as suas atividades sem uma estrutura formal e a partir do momento em que a sua atividade vai crescendo e se estruturando, avançam para a sua formalização legal. Essa informalidade pode, no entanto, manter-se por um período relativamente longo, impedindo, por exemplo, o acesso a financiamento. É também o facto de serem recentes pode explicar o caráter polivalente das atividades desenvolvidas, porque primeiro exploram a viabilidade de vários tipos de atividades e mais tarde é que decidem em que tipo de atividades é que pretendem apostar. Também o contacto mais direto com os autores e realizadores para a aquisição dos filmes é também um sinal desta maior informalidade nos contactos e nas redes de relações estabelecidas. Esta informalidade também é muito evidente nas exibições de cinema. Ainda são expressivos os 19% de estruturas que exibiram todos os filmes sem direitos, seja por falta de capacidade de financiamento, por desconhecimento dos mecanismos legais necessários para a realização de uma sessão, seja pela debilidade das condições técnicas e dos espaços em que, por vezes, exibem. Com efeito, quase um terço das entidades mencionou os custos de licenciamento e a burocracia para a aquisição dos direitos de exibição dos filmes como uma das principais dificuldades da exibição de cinema, que apresento aqui neste slide, destacando 2 ou 3 ideias. O facto de mais de 1/5 dos espaços não estar licenciado e mais de 1/3 dos espaços utilizados não têm ecrã de cinema. Os tipos de projeção mais utilizados são claramente o DVD e o Blu-ray e os ficheiros HD. Curiosamente, os suportes magnéticos têm ainda alguns adeptos, referidos por mais de 1/5 das situações. Destaco ainda que dos 94 espaços utilizados e caracterizados, mais de metade têm uma avaliação muito positiva por parte dos exibidores. No entanto, quase 1/5 mencionou as condições dos espaços e do equipamento técnico disponível como uma das principais dificuldades. Ora, apesar de Portugal dispor de uma boa rede de infraestruturas e equipamentos culturais, não existe uma programação clara e definida para estes espaços e menos ainda para a consideração no cinema na mesma. A precariedade reflete-se também nas condições em que as pessoas trabalham nestas estruturas. A maioria do pessoal é voluntário, as atividades concentram-se num núcleo muito reduzido de pessoas que se envolvem em toda a atividade da estrutura, tornando-se um processo rapidamente intenso e desgastante e que torna estas estruturas muitas vezes dependentes da boa vontade e da dedicação de 2 a 3 pessoas. Por fim, são também precárias pelos apoios financeiros que recebem. Quase metade das entidades não recebeu qualquer apoio financeiro nos anos em análise, que são 2012
a 14, tendo sido esta a principal dificuldade apontada por mais de 1/3 das entidades. Uma terceira característica deste setor é a sua dependência. As principais fontes de financiamento foram, por ordem decrescente de importância, a administração pública local, seguida da central e da regional. Entre os principais organismos de financiamento identificados por 24 entidades, destacam-se claramente as autarquias e o Instituto do Cinema e Audiovisual. Destacam-se ainda outros organismos, como o Instituto Português do Desporto e da Juventude, algumas fundações e direções regionais de cultura. Analisando o número de fontes de financiamento que as entidades tiveram em 2014, registram-se 42% das entidades que estão dependentes exclusivamente de uma fonte financeira, seja a administração pública local, seja a local. Há ainda 23% que recebe apoios destes dois tipos de entidades. E são também dependentes, em particular, das autarquias, na utilização de espaços físicos como a sede e os espaços de exibição. A maioria destas entidades tem um espaço próprio de funcionamento, 87%, mas só 21% são proprietários do espaço. E praticamente 1/3 utiliza de forma gratuita este espaço. E, portanto, os principais proprietários são sobretudo organismos públicos, sobretudo câmaras municipais que detêm 31% dos espaços que são sede. Quanto aos espaços de exibição que não estão incluídos na sede, a esmagadora maioria das entidades utiliza estes espaços em regime de cedência a título gratuito e para os 70 espaços referidos pelos respondentes, na maioria deles o proprietário é a administração pública local. Por fim, a última característica deste circuito é a cooperação. Entre as entidades deste setor e, em geral, entre estruturas do meio associativo, uma forma e estratégia de atuação essencial para contornarem algumas das suas limitações e constrangimentos consiste na realização de parcerias e formas de colaboração com outras entidades que não passam pelo financiamento. Paralelamente, em certos casos, as parcerias são importantes porque são um critério na captação de financiamento. Mais de 4 em 5 entidades realizaram parcerias entre 2012 e 2014. No entanto, os objetivos das parcerias diferem substancialmente quando são realizadas entre entidades públicas ou quando são realizadas com entidades privadas. Com as entidades públicas, os principais objetivos foram a cedência de espaço, seguida da cedência de meios técnicos. No que respeita ao setor privado, as parcerias têm como principal motor a divulgação das atividades de cinema e as parcerias de programação. Dando aqui alguns exemplos, por exemplo, nos casos dos festivais, quando pretendem fazer extensões, acabam por contactar as associações locais e cinéfilos para fazerem essas extensões no local. E depois também há entidades que não são exibidores e que acabam por contactar algumas destas associações porque querem fazer um ciclo temático sobre um tema, não sei, uma comemoração, um debate sobre saúde e acabam por convidar aqui para terem aqui algumas sessões de cinema. Bom, eu penso que não excedi o meu tempo, eu queria só então, para conclusão, que retivessem estes 9 conceitos. Concentração nas regiões de Lisboa e Porto, tal como acontece com a exibição comercial e a litoralização, em termos daquilo que fazem. Focam-se numa programação alternativa, procuram formar e sensibilizar públicos e têm também algumas destas entidades uma polivalência, ou seja, o cinema por vezes não é uma atividade principal. E da forma como atuam, as 4 principais características diria que são a informalidade, a precariedade, a dependência e a cooperação. Obrigada.